Você acha que um desculpa vai resolver isso? Eu não fiz de propósito, juro. É isso que todo fracote diz. As pessoas já estão filmando. Vocês estão bombando. Ótimo. Deixa todo mundo assistir. Tira a mão do meu filho. Ou o quê? Vai fazer alguma coisa, meu velho? Última vez que eu peço. Mostra o que você sabe, papai. Ricardo Bastos não enxergou ali uma ameaça. Enxergou um figurante. Um homem quieto de camisa de trabalho surrada que tinha se metido no momento errado. Ricardo tinha construído sua marca em cima da ideia de que o mundo pertencia aos fortes. E segurar o menino de 13 anos pela gola diante de uma câmera ligada não era crueldade para ele. Era conteúdo. Diego mantinha o enquadramento firme. A multidão mantinha distância. Ninguém se adiantou. Ninguém, exceto um homem que atravessou o meio das pessoas sem pressa, sem levantar a voz, sem nada estampado no rosto. Aquele tipo de imobilidade não é a mesma coisa que calma. E a pergunta que ninguém naquela multidão pensou em fazer é: que tipo de homem fica tão parado quando alguém está erguendo o filho dele do chão pelo colarinho? Se você é novo por aqui, é aqui que histórias como essa moram. As histórias em que a pessoa que todo mundo subestima acaba sendo a última pessoa que você gostaria de ter subestimado. Se inscreve para não perder o que vem a seguir. A praça estava naquele silêncio particular de fim de manhã que só os pequenos centros comerciais conseguem produzir. Pouca gente circulando entre as lojinhas, um carrinho de café fazendo negócio devagar perto do chafariz, pombos trabalhando o calçamento ao redor dos bancos, com a paciência de quem sabe que vai sobreviver a todo mundo ali. Era o tipo de lugar onde nada deveria acontecer, onde o maior acontecimento de uma terça-feira qualquer era uma briga por vaga de estacionamento ou um cachorro que tinha escapado da guia. Renato Vilar tinha escolhido aquele lugar de propósito. Ele escolhia tudo de propósito. Estava sentado numa mesinha do lado de fora do carrinho de café, com um copo de papelão e um jornal dobrado que não estava lendo. O jornal era um hábito, algo para segurar, algo para olhar quando precisava parecer ocupado. Na prática, sua atenção se movia num arco lento e contínuo por toda a praça. A entrada do lado norte, os 2 corredores estreitos entre os prédios a leste, o agrupamento de bancos perto do chafariz, onde 3 senhores conversavam, o vão entre o estacionamento e a farmácia por onde alguém poderia se aproximar sem ser visto até chegar perto demais. Ela catalogava tudo isso sem parecer olhar para nada em especial. 48 segundos até a saída mais próxima. 14 segundos se não se importasse em causar um escândalo. Ele conhecia esses números como outras pessoas conhecem o próprio endereço. Do outro lado da praça, Davi tentava um kickflip. Já fazia 26 minutos que estava naquilo, mais ou menos o tempo que Renato passara observando o filho sem parecer que observava. O garoto tinha um tipo específico de teimosia. Não frustrado, não desanimado, apenas metódico. Ele se posicionava, tentava o truque, caía errado, reiniciava, tentava de novo. Tinha 13 anos e encarava o fracasso como alguém bem mais velho encararia, como informação, não como veredito. Renato não sabia de onde o filho tinha tirado aquilo. Não era dele. Ou talvez fosse, só que numa forma que ele não reconhecia como sua. A mãe de Davi tinha partido havia 5 anos. Deixara um filho que tinha o rosto dela, que ria como ela, e que em certas noites, quando a luz entrava pelas janelas do apartamento num ângulo específico, fazia Renato sentir como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do peito dele e deslocado algo que não deveria se mover. Ele não falava sobre ela, nem com Davi em detalhes, nem com mais ninguém. Não havia nada a dizer que não terminasse com ele carregando algo que não conseguiria mais largar. Então guardava aquilo onde guardava tudo o que importava, atrás dos olhos, atrás da expressão cuidadosa e nada notável que usava havia tanto tempo que tinha deixado de parecer máscara e passado a parecer rosto. O apartamento em que moravam era funcional e esquecível, o que era exatamente o propósito. A picape que ele dirigia era uma Ford azul escura, com quase 145 mil quilômetros rodados e uma rachadura no para-choque traseiro que ele nunca se deu ao trabalho de consertar. Ele fazia bicos como autônomo, hidráulica, gesso, algum serviço elétrico que dispensava licença. Recebia em dinheiro sempre que dava. Não tinha redes sociais.
Se alguém pesquisasse o nome dele, encontraria um homem que tinha servido na Marinha, recebido baixa honrosa havia 8 anos, e desde então se tornado do tipo de comum que mal registra na memória de ninguém. Essa era a versão de Renato Vilar que existia nos registros públicos. A outra versão tinha um nível de acesso que a maioria das pessoas no governo nem sabia que existia. O comandante dele tinha sido direto na reunião de 10 meses atrás. A fachada precisava ser à prova de furos, consistente e enfadonha. Enfadonha era a palavra de ordem. O alvo que ele vigiava circulava por espaços civis com desenvoltura, cercado de gente que não fazia ideia do que estava ao lado, o que significava que Renato precisava ser o mesmo tipo de invisível, só que na direção oposta. Nenhum comportamento notável, nenhum confronto, nenhum rastro digital. Acima de tudo, nenhuma demonstração de capacidade, porque no instante em que alguém percebesse que um suposto faz-tudo se movia com a economia de gestos de quem passou anos treinando combate corpo a corpo, as perguntas começariam. E perguntas eram a única coisa que ele não podia se dar ao luxo de provocar. Tinham-lhe dado 4 regras, e ele as seguira todas por 10 meses sem incidentes. A fachada se sustentava. O trabalho era lento, metódico e completamente invisível, exatamente como precisava ser. Ele não estava pensando em nada disso quando aconteceu. Davi se posicionou para o kickflip, flexionou o pé de trás, chutou com o pé da frente, fez a prancha girar. Por meio segundo, pareceu que ele tinha conseguido. Depois o pé de aterrissagem caiu no ângulo errado e a prancha disparou de lado, rápida, rasteira, deslizando direto no caminho de um homem que caminhava rumo à entrada da academia com uma equipe de filmagem de uma pessoa só e uma expressão de quem já estava atuando para uma plateia que ainda nem tinha se formado. A prancha bateu no tornozelo do homem. Não foi um impacto forte. Deixou um risco claro na lateral de um tênis que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Renato. E foi só isso, o dano inteiro. Ricardo Bastos olhou para o próprio tênis, do jeito que se olha para algo que já se decidiu ficar bravo a respeito. Renato tinha notado Ricardo antes do incidente com a prancha. Arquivara-o com a mesma atenção automática que dedicava a todo elemento novo no ambiente. Homem grande, na casa dos 35, físico construído por anos de cultivo deliberado, não de trabalho braçal. Vestia roupa de academia nova demais e ajustada demais para servir de fato para exercício. A câmera, um equipamento profissional compacto nas mãos de um rapaz de moletom cinza, já estava gravando desde antes de eles atravessarem a praça. Renato também tinha registrado isso. O rapaz, Diego, se movia com o posicionamento treinado de quem já tinha feito aquilo muitas vezes, ficando um pouco atrás e à esquerda, mantendo Ricardo centralizado no quadro, ajustando o ângulo sem que ninguém precisasse pedir. Davi atravessou a praça em passadas rápidas e começou a se desculpar antes mesmo de parar de correr. Estava sinceramente arrependido, do jeito que só criança fica, olhando para Ricardo com os olhos arregalados, dizendo que foi sem querer, dizendo que sentia muito. O pedido de desculpas era real, imediato e sem nenhum cálculo por trás, o que era mais do que Ricardo Bastos merecia e menos do que ele estava disposto a aceitar. O que aconteceu depois não tinha nada a ver com um tênis riscado. Ricardo olhou para Diego. Diego ajustou o ângulo. Algumas pessoas por perto desaceleraram o passo. A presença de uma câmera tinha esse efeito, transformava pedestres em plateia. Ricardo percebeu isso do jeito que um artista percebe a casa lotando, e algo na postura dele mudou. Colocou o pé sobre a prancha. Não para pegá-la, não para devolvê-la, só para deixar claro que agora ela estava debaixo do seu tênis e ficaria ali até ele decidir o contrário. Davi pediu a prancha de volta educadamente. Ricardo disse que desculpa era o que gente fraca falava quando não queria encarar as consequências. Disse isso com o tom de quem compartilha sabedoria, o que era pior do que se tivesse dito com raiva. Davi tentou pegar a prancha mesmo assim. Ricardo a empurrou mais para longe com o pé. Da sua mesa perto do chafariz, Renato pousou o copo de papelão. Ainda não se levantou. Observou Ricardo começar o que claramente era um discurso ensaiado, a lição sobre força e responsabilidade.
sobre o que significava deixar uma prancha escapar solta num espaço público. Ricardo tinha a cadência de quem já tinha feito aquilo antes, o ritmo de um homem que aprendera que uma câmera por perto mudava a acústica de tudo o que ele dizia. A multidão crescia, não drasticamente, não de uma vez, mas crescia. Diego movia a lente devagar entre o rosto de Ricardo e o de Davi, capturando as duas expressões. Davi ficou muito quieto e aguentou. Não chorou, não revidou. Ouviu Ricardo dizer que a geração dele não tinha disciplina nenhuma, que os pais claramente não tinham lhe ensinado respeito, que o mundo não devia desculpas a ninguém. Ele aguentou com uma firmeza que era, de algum jeito, mais perturbadora de assistir do que se ele tivesse desmoronado ali mesmo. Então Ricardo agarrou a gola dele, não com violência, não do jeito que se agarra alguém que se quer machucar. Era o aperto de quem quer provar um ponto sobre acesso, sobre o poder de manter alguém preso no lugar. Uma das mãos fechou no tecido no ombro de Davi e os pés do garoto saíram levemente do chão. Só o suficiente, só aquela última escalada que ultrapassava toda a linha que deveria existir. Ricardo continuou falando, continuou a retórica sobre lobos e ovelhas, e em qual categoria um garoto que não sabia controlar a própria prancha ia se encaixar. Davi não olhou para Ricardo. Olhou para o outro lado da praça, encontrou o rosto do pai no pequeno grupo que se formara, e não disse nada. Não chamou, não chorou, não fez som nenhum, só olhou. Do jeito que uma criança olha quando decide não pedir alguma coisa porque já sabe qual vai ser a resposta. Renato se levantou. Sentiu a geografia interna familiar daquele momento se organizar ao redor dele, a respiração mudando sem que ele mandasse, o peso do corpo se redistribuindo sozinho, as 16 pessoas entre ele e Ricardo se transformando num mapa de ângulos e tempos já calculados sem pensamento consciente. Notou a câmera. Notou os celulares saindo do bolso na multidão. Notou Diego se reposicionando para capturar a figura que se aproximava. Notou tudo isso e continuou andando. Não depressa. Não de um jeito que anunciasse intenção. Apenas com passo firme, como um homem atravessando uma praça rumo aonde precisa estar, e a multidão se abriu para ele sem saber muito bem porquê. Parou a 1 metro de Ricardo. Ricardo ainda falava. Terminou a frase, depois registrou a nova presença e virou a cabeça para olhar o homem que tinha aparecido sem fazer barulho nenhum. Viu o que esperava ver. Um homem na casa dos 40, camisa cinza surrada, calça jeans lavada demasiadas vezes, botas com o bico gasto pela estrada. Faz tudo. O pai exausto de alguém. Nada. Renato disse. Tira a mão do meu filho. A voz dele era firme, não baixa no sentido de quem está encenando calma, mas realmente baixa, do jeito que as coisas ficam quando já não precisam de ênfase nenhuma. Ricardo ouviu. Diego ouviu. As 4 pessoas mais próximas do confronto ouviram, e 2 delas deram meio passo para trás, sem parecer decidir isso conscientemente. Ricardo soltou a gola de Davi, mas soltou com desprezo, um empurrão de lado que tirou o garoto do equilíbrio. Davi se segurou com um dos joelhos no chão. Ricardo se virou de frente para Renato por completo, e então sorriu. Olhou de relance para Diego, para conferir se o ângulo estava bom. Parece que o papai quer bancar o herói, disse Ricardo, alto o bastante para carregar pela praça. Renato olhou para Davi. O garoto estava ajoelhado, checando a palma da mão onde tinha se apoiado no chão, não chorando, não olhando para cima. Renato olhou para ele por exatamente 1 segundo. Depois olhou para Diego e para a câmera. Desliga isso, disse. Diego olhou para Ricardo. Ricardo fez um gesto pequeno com 2 dedos. Continua gravando. Renato entendeu o que aquilo significava. Entendeu do jeito que entendia a maioria das coisas em campo. Não com frustração ou surpresa, mas com o reconhecimento frio de que a situação tinha passado do ponto em que se controla para o ponto em que se administra. Não podia desfazer a câmera. Não podia desfazer os celulares. O que podia fazer era reduzir as variáveis, diminuir o estrago, tirar Davi dali. Essas eram as prioridades agora. As únicas prioridades. Ele tinha sido treinado, a um custo considerável para o governo, a avaliar um ambiente de ameaça em menos de 5 segundos. Usou 2 desses segundos em Ricardo Bastos e chegou à seguinte conclusão.
Ricardo era forte, treinado, acostumado a vencer em ambientes controlados e nunca na vida tinha encontrado uma situação em que a pessoa à sua frente genuinamente não tivesse interesse nenhum em impressionar. Aquilo não era uma diferença pequena, era um abismo. Ele pegou a prancha do chão perto do pé de Ricardo e a examinou, sem dano de verdade. As rodinhas ainda giravam limpas. Olhou para o filho. "Vem cá", disse. Davi se levantou e foi ficar de pé um pouco atrás dele. Renato manteve os olhos em Ricardo. Ricardo girou os ombros. Contou para a câmera que já tinha sido campeão regional 7 vezes, que sabia mais sobre luta do que a maioria dos homens jamais aprenderia, que o cara à frente dele tinha olhar manso e mãos moles, e que aquilo seria educativo. Assumiu uma postura de luta, larga, firme, teatral. A postura de um homem que treinava para ser perigoso na frente do espelho. Renato não assumiu postura nenhuma. Continuou parado como já estava, peso distribuído, mãos soltas ao lado do corpo, sem nada na postura que anunciasse qualquer coisa. "Eu não quero brigar com você", disse Renato. "Eu quero levar meu filho para casa." Ricardo ouviu essas palavras do jeito que fora treinado a ouvir, como rendição, como a última linguagem de quem já sabe que está em desvantagem. Deixou que elas ficassem no ar para a câmera, deixou a multidão absorvê-las e então começou a contar. Renato deixou ele contar. Estava observando o ajuste dos ombros de Ricardo, a posição do pé da frente, o jeito como o peso dele já estava levemente inclinado para a frente. Observava tudo isso com a mesma atenção que tinha dedicado às saídas da praça 26 minutos antes, e a avaliação estava completa antes de Ricardo chegar ao 2. Atrás dele, Davi observava o pai parado diante de um homem que pesava 14 quilos a mais que ele, tinha 7 títulos de campeonato, e uma câmera e uma plateia, e Renato não se mexia, não se deslocava, não fazia nada que parecesse preparação. O que Davi guardaria depois não foi a imobilidade em si. Foi o que aquela imobilidade transmitia. Não parecia medo. Também não parecia coragem, exatamente. Parecia algo mais antigo que os dois. Como um homem que já tinha encerrado um argumento que mais ninguém na praça sabia que tinha começado. Ricardo chegou ao 3. O pé de Ricardo saiu do chão com todo o peso de 7 títulos regionais atrás dele. Um chute giratório largo mirando as costelas de Renato. O tipo de golpe que já tinha encerrado sessões de treino e virado destaque em vídeos com legendas que o chamavam de devastador. Era um bom chute. Rápido, comprometido, tecnicamente correto. Numa academia, contra qualquer um que tivesse aprendido a lutar do jeito que Ricardo aprendera, em ambientes controlados, com regras e árbitros, e o acordo tácito de que todos ali entendiam a gramática do que estava acontecendo, teria acertado limpo. Renato não estava numa academia. Não recuou do chute. Avançou para dentro dele, um único passo à frente e ligeiramente para o lado, fechando a distância tão rápido que o arco do chute não teve onde se completar, a força se dissipando inofensivamente ao lado do quadril dele. O movimento pareceu quase casual, como um homem desviando de algo na calçada. Então a mão esquerda dele encontrou a perna estendida de Ricardo na altura do joelho e o ombro direito investiu contra o centro de massa dele, e a própria geometria do ataque comprometido de Ricardo virou o mecanismo da sua queda. Não houve troca dramática. Não houve vai e vem. Houve Ricardo lançando um chute e depois Ricardo no chão, o ombro batendo no concreto com um som que fez 3 pessoas na multidão se encolherem ao mesmo tempo. A coisa toda durou menos de 3 segundos. Renato se endireitou. A respiração dele não tinha mudado. A expressão dele não tinha mudado. Ficou de pé sobre Ricardo, com as mãos ainda soltas ao lado do corpo. E não havia nada na postura dele que parecesse vitória, porque nada na postura dele jamais tinha parecido disputa. Ele tinha removido um problema do jeito que se remove um obstáculo do caminho, sem raiva, sem satisfação, só com a aplicação mínima necessária daquilo que sabia. A multidão ficou em silêncio absoluto. Ricardo estava deitado no chão, o peito arfando, os olhos fixos no céu acima da praça. E por um instante, os únicos sons eram o trânsito distante e o zumbido mecânico suave da câmera de Diego, que não tinha parado de gravar. Diego tinha se deslocado 2 passos para a direita
para manter Renato centralizado no quadro, o instinto profissional se sobrepondo a qualquer coisa que estivesse sentindo sobre o que acabara de testemunhar. Davi não tinha se mexido e continuava exatamente onde Renato o tinha deixado, 1 metro atrás do pai, segurando a prancha com as 2 mãos contra o peito. A multidão olhava para Ricardo. Davi olhava para Renato. Olhava para as costas dos ombros do pai, para o jeito como estavam posicionados, para a firmeza que tinha tomado conta dele. A confusão no rosto de Davi, de quando Ricardo começara a contar, tinha dado lugar a algo que não tinha nome exato. A expressão de quem está na soleira de uma porta que não sabia que existia, olhando para dentro de um cômodo que reescrevia tudo o que pensava já ter entendido. Renato se virou e olhou para o filho. Qualquer coisa que tenha visto no rosto de Davi manteve o próprio rosto firme. Andou os poucos passos de volta e fez uma checagem rápida. Olhos, mãos, o joelho que tinha batido no chão. Nada sério. Pegou a prancha das mãos de Davi e a colocou debaixo do braço. "Você tá bem?" perguntou. Davi assentiu, mas o aceno foi automático. Os olhos dele ainda faziam o que vinham fazendo desde que Ricardo caiu. Ricardo fazia agora barulhos, o resmungo esforçado de um homem grande tentando recompor a própria dignidade de cima do concreto. Apoiou-se num cotovelo, depois sentou, ficou ali sentado com uma das mãos pressionada no ombro e o maxilar travado. A multidão começou a soltar aquele fôlego preso dos últimos segundos, liberando-se em murmúrios e o som de gente se remexendo nos próprios pés. Alguém lá atrás disse algo baixo demais para se ouvir e a pessoa ao lado riu, um som curto e surpreso que tentou abafar imediatamente. Diego baixou a câmera na altura do peito. Não estava mais filmando Ricardo. Observava Renato atravessar rumo à borda da multidão, Davi ao lado dele e alguma coisa no jeito como Renato se movia, sem pressa, sem olhar para trás, produzira em Diego uma expressão que não tinha nada a ver com o trabalho dele. Parecia um homem que tinha gravado algo que não tinha certeza se deveria ter gravado. Renato parou na borda da multidão. Virou-se para encarar Diego diretamente e disse mais uma vez: "Desliga isso." Dessa vez, Diego desligou. Apertou o botão ele mesmo, sem checar o rosto de Ricardo antes, sem esperar sinal nenhum. A luz vermelha de gravação se apagou. Depois Diego olhou para a tela, para a filmagem ainda salva no cartão, e depois de um instante fez algo que Renato não tinha pedido, e que Ricardo jamais teria autorizado. Foi até o arquivo e apagou. Sem hesitação. Sem relutância. Apagou, depois pousou a câmera num banco perto dali, como algo que já estava cansado de carregar. Mas os celulares continuavam no ar. Renato tinha contado 4 deles durante o confronto, e agora havia pelo menos 8. Conseguia ver as telinhas voltadas para ele, algumas já abaixadas, mas claramente já tendo gravado. E uma mulher perto do carrinho de café já digitava com os 2 polegares, os olhos indo da tela para a cena com a energia concentrada de quem sabe que está segurando algo que vai correr longe e rápido. "Isso vai bombar com certeza", disse um homem de boné para ninguém em especial, no mesmo tom de quem comenta o tempo. Renato olhou para aqueles celulares e sentiu algo se deslocar dentro dele, mas não era pânico, porque pânico exige uma distância entre o que se teme e o que já está acontecendo, e não havia mais distância nenhuma. Ele tinha feito sua escolha quando Ricardo começou a contar e os celulares apareceram, e Diego continuou filmando depois de ter sido avisado 2 vezes para parar. Ele tinha entendido o custo e, mesmo assim, seguiu em frente. Essa parte estava encerrada. O que restava eram as consequências. O peso daquilo caiu de um jeito diferente do que na abstração. 10 meses de existência cuidadosa, nada notável, deliberadamente enfadonha. 10 meses de botas gastas e pagamentos em dinheiro, e uma picape que ele nunca consertava, e um nome que não retornava resultado interessante nenhum de busca. A operação ainda estava incompleta. E em algum lugar nas próximas horas, em servidores que monitoravam o tráfego das redes sociais em busca de certos padrões, alguma coisa ia sinalizar a filmagem de um suposto faz-tudo civil derrubando um lutador treinado em menos de 3 segundos,
E haveria pessoas cujo trabalho era exatamente olhar para esse tipo de anomalia e começar a fazer perguntas. Davi observava o rosto do pai. Você está com medo deles? Perguntou. Não com acusação, não confuso, só perguntando porque Davi sempre perguntava as coisas diretamente. A gente precisa ir, disse Renato. Colocou a mão no ombro de Davi e os dois começaram a andar rumo à entrada norte. 2 passos, 3 passos. Então a voz de Ricardo veio de trás deles, mais alta do que precisava, dirigida ao resto da multidão, não a Renato especificamente. É isso então? Me dá um soco covarde e sai andando. Renato continuou andando. Tô falando com você. A voz de Ricardo falhou na última palavra, não de emoção, mas do esforço de se levantar rápido demais com o ombro machucado. Ele já estava em pé, o maxilar travado, a mão boa fechada ao lado do corpo. A multidão se voltou de novo para ele, puxada pelo barulho. Você me pegou de lado. Isso não é luta. Isso é golpe de covarde. Renato parou. Ficou parado por uma respiração, e Davi sentiu a mão no ombro apertar de leve e depois relaxar. Então Renato se virou. Olhou para Ricardo do outro lado da praça, para o maxilar travado, para a mão pressionada no ombro, para o jeito como ele varria a multidão restante com os olhos, para se certificar de que ainda estavam assistindo. Renato entendeu exatamente o que estava acontecendo. Ricardo precisava de um segundo ato. Precisava de uma história que terminasse diferente, ou pelo menos que pudesse ser narrada diferente. Golpe covarde, ataque pelas costas, emboscada, alguma coisa que o reposicionasse do homem que tinha caído para o homem que tinha sido injustiçado. Era a única estratégia que lhe restava. Você agarrou um garoto de 13 anos, disse Renato, a voz carregando sem esforço, porque achou que ele não podia fazer nada a respeito. Depois atacou o pai dele porque achou a mesma coisa. A multidão absorveu aquilo. Alguém perto da entrada da farmácia cruzou os braços sem dizer nada. Ricardo deu um passo à frente, depois 2. O ombro dele estava ruim o bastante para que estivesse compensando, pendendo levemente para a direita, e a compensação era visível para todo mundo que observava. Avançou mais 2 passos, e então Renato deu um passo em direção a ele, não agressivo, não de exibição, só fechando a distância no mesmo incremento. E algo aconteceu com o avanço de Ricardo que não tinha nome educado. Ele parou. Não a parada de um homem que tomou uma decisão tática, a parada de um corpo que registrou uma informação que a mente consciente ainda estava contestando. Não deu o próximo passo. A multidão viu aquilo. As pessoas perto o bastante para ver o rosto de Ricardo tinham poucas explicações disponíveis. Diego, parado perto do banco onde tinha deixado a câmera, observou o momento com a atenção sem expressão de um homem contando algo que não queria contar. Alguém perto da frente riu. Foi baixo, mas foi real, e tinha a qualidade de riso que não se consegue engolir de volta depois de começar. A pessoa ao lado desviou o olhar. Mais 2 pessoas no fundo checaram os celulares, não para filmar, mas para processar o que tinham visto. Ricardo ficou parado onde tinha parado, os olhos indo de Renato para a multidão, e Renato de novo rodando um cálculo que continuava retornando a resposta errada, não importava como ele reorganizasse as variáveis. O homem da camisa cinza surrada não tinha levantado a voz. Não tinha mudado a expressão. Não tinha feito uma única coisa para a qual Ricardo tivesse referência, porque tudo no repertório de Ricardo partia do pressuposto de que a outra pessoa também estava atuando, e Renato simplesmente não estava. Não havia atuação para contra-atacar. Não havia postura para igualar. Havia só um homem parado numa praça que tinha outro lugar para estar. Diego pegou a câmera do banco, segurou-a ao lado do corpo sem erguê-la. Olhou para Ricardo uma vez, um olhar longo e sério, depois olhou para o chão e não olhou mais para cima. O celular no bolso da frente de Renato vibrou. Ele não foi buscá-lo. Observou Ricardo tomar a única decisão que lhe restava, a decisão de não avançar, de ficar exatamente onde estava e deixar o momento se fechar ao redor dele. Então Renato se virou, pôs a mão de volta no ombro de Davi e os dois seguiram rumo ao estacionamento. Quando ficaram longe da multidão, ele tirou o celular. A mensagem estava criptografada em 4 camadas, do tipo que se autodestruía 30 segundos depois de aberta. Ele leu em 15.
Exposição de identidade possível. Abortar fachada atual. Guardou o celular de volta no bolso. Davi caminhava rente a ele, a prancha agora debaixo do próprio braço, o ombro quase encostando no de Renato. O garoto não falava. Estava quieto desde que Ricardo caiu, e aquele silêncio tinha peso, a densidade de alguém carregando uma pergunta que ainda não tinha decidido fazer em voz alta. Chegaram à picape. Renato destrancou. Davi entrou do lado do passageiro e apoiou a prancha com cuidado sobre os joelhos. Renato entrou, ligou o motor e saiu sem dizer nada. Andaram 2 quarteirões antes de Davi falar. Lá atrás, ele disse, a parte em que você parou, reconsiderou, recomeçou. Como você sabia o que ele ia fazer? Renato manteve os olhos na estrada. Experiência, disse. Davi olhou pela janela. Um longo intervalo se passou. Longo o bastante para Renato pensar que talvez o garoto fosse guardar a pergunta para depois. Sabia que Davi fazia isso às vezes. Provavelmente tinha aprendido observando o próprio Renato fazer o mesmo. Então Davi se virou de novo e olhou o perfil do pai, e a voz dele saiu baixa e direta, inteiramente sem drama. Pai, quem você é de verdade? As mãos de Renato ficaram onde estavam, no volante. Ele deixou a pergunta pousar entre os dois e ocupar o espaço que merecia, porque não era uma pergunta pequena, e não tinha sido um dia pequeno, e o filho tinha ganhado o direito de ser levado a sério. Lá fora, a praça já ficara 3 quarteirões para trás. Mas em 8 telas de celular diferentes, a filmagem já estava se espalhando. A pergunta ficou dentro da picape do jeito que certas perguntas ficam, sem murchar, sem pressionar, só presente, preenchendo o espaço entre 2 pessoas, do jeito que o clima preenche um cômodo quando alguém esquece a janela aberta. Renato dirigia. O sinal à frente ficou vermelho, e ele parou. Na quietude do cruzamento, ficou muito consciente do som da própria respiração, do silêncio de Davi ao lado, da prancha apoiada sobre os joelhos do filho, como algo que ele tinha esquecido que estava segurando. Olhou para as próprias mãos no volante. Estavam completamente firmes, sem tremor, sem tensão nos tendões, sem resquício de adrenalina. Ele tinha notado isso pela primeira vez, depois de uma operação de verdade. O jeito como as mãos ficavam firmes, enquanto tudo o mais tinha sido caos. E passara muito tempo decidindo o que fazer com aquela informação sobre si mesmo. Tinha chegado, enfim, à conclusão de que aquilo era útil e que a utilidade vinha com um custo que ele ainda não entendia por completo. Olhando para as mãos agora, dentro da cabine de uma picape numa terça-feira de manhã, com o filho de 13 anos esperando uma resposta, ele entendeu um pouco mais desse custo. O sinal abriu. Ele dirigiu. Pai. A voz de Davi não era impaciente. Era a voz de alguém que tinha decidido que a pergunta valia a espera, mas não valia fingir que não tinha perguntado. Renato virou à direita na próxima esquina, o que acrescentava 3 minutos ao trajeto para casa. Fez isso sem pensar, sem razão estratégica nenhuma, só porque aquela rua era mais silenciosa, e ele precisava do que quer que aqueles 3 minutos valessem. Eu servi na Marinha, disse. Você já sabe dessa parte. Você disse que costumava servir. Eu disse que costumava servir. Não é exatamente a mesma coisa. Davi absorveu isso com a atenção cuidadosa que dedicava à maioria das coisas importantes. Não era um garoto dramático. Não buscava reações antes de terminar de processar, o que significava que quando reagia, geralmente era algo real, não há algo montado no meio segundo entre ouvir e responder. Renato sempre tinha respeitado isso nele. Também sempre tinha achado um pouco mais difícil de administrar do que o contrário, porque não havia excesso para desviar. Então você ainda é, disse Davi. Não bem uma pergunta, mas um espaço que ele mantinha aberto. Eu faço um trabalho que não posso explicar em detalhes, disse Renato. É um trabalho importante. Leva tempo. E exige que ninguém saiba que eu faço isso. O que também exige que eu pareça alguém que não faz. A picape fez o barulho que sempre fazia naquele trecho específico da estrada. Um chocalhar baixo vindo de algum lugar debaixo do chassi que mecânico nenhum jamais conseguira localizar. Normalmente Renato mal ouvia aquilo. Agora soou muito alto. É por isso que você nunca consertou a picape, disse Davi. Renato olhou de relance para ele. Como?
Você conserta as coisas dos outros o dia inteiro, mas nunca consertou a nossa. Davi olhava reto para a frente. Eu sempre achei que era porque você estava cansado, mas não era isso. Renato não respondeu de imediato, porque a resposta era que Davi estava certo, exatamente certo, e o garoto aparentemente vinha carregando essa observação em silêncio havia muito tempo, do jeito que carregava a maioria das coisas. E esse fato estava alojado no peito de Renato fazendo algo para o qual não havia resposta tática. Não, ele disse. Não era isso. Andaram mais um quarteirão. Uma escola passou do lado direito, uma cerca com um mural pintado. Crianças numa fila frouxa, se movendo rumo a uma porta. Davi observou até desaparecer atrás deles. Você estava com medo? Perguntou. Lá atrás, antes de tudo acontecer. Essa era a pergunta que Renato vinha vendo se aproximar desde que entraram na picape. A que parecia ser sobre a praça, mas na verdade era sobre algo maior. Sobre todos os anos de cotidiano cuidadoso que Davi tinha observado por dentro. Sobre tudo que ele tinha notado e guardado sem dizer nada. Renato tinha se preparado, na forma abstrata como a gente se prepara para coisas que espera que não venham, para a versão dessa conversa que era sobre explicar. Não tinha se preparado o bastante para a versão que era sobre ser visto. Tava, disse. Davi virou para olhar para ele. A surpresa era genuína. Medo dele? Não. Renato manteve os olhos na estrada. Medo de você se machucar. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores. Davi ficou com aquilo, sem desviar o olhar, sem pressa de preencher, só ficando com a pergunta do jeito que ela mesma tinha lhe ensinado a ficar com as coisas. E eu faço trabalho perigoso há muito tempo, disse Renato. E tomei a decisão, lá no início, de que você não veria essa parte de mim. Que você teria um pai que te levava para tomar café da manhã aos sábados, que ajudava com o dever de casa, que dirigia uma picape com chassi chacoalhando. Parou, reconsiderou. Eu achava que manter isso separado era o jeito de manter alguém a salvo. Davi ficou quieto. Sua mãe me pediu uma coisa uma vez, continuou Renato. Pediu que, fosse lá o que eu fosse lá fora no mundo, em casa eu fosse só o seu pai, nada mais. Olhou de relance para Davi, depois de volta para a estrada. Eu tentei cumprir isso. Você cumpriu, disse Davi. Saiu simples, sem ressalva, e Renato sentiu aquilo do jeito que se sente uma mudança inesperada de peso, registrada no corpo antes de a mente alcançar. Ele manteve os olhos à frente. Aquele homem hoje, disse Davi depois de um momento. Ele achou que você não era nada. É. E você sabia que ele achava isso. Sabia. Davi assentiu devagar, processando algo. Então por que você não foi embora antes de piorar? A gente podia ter saído mais cedo. Esse era o cerne de tudo. Não a luta, não a técnica, não aqueles 3 segundos barulhentos na praça. Era a pergunta por baixo de tudo isso, a que fez o peito de Renato apertar de um jeito que não tinha nada a ver com ameaça física. Porque ele tinha a mão em cima de você, disse Renato. E eu não consegui me fazer sair andando disso. Davi olhou para ele por um longo momento. Depois virou de novo para a frente, e quando falou, a voz carregava algo que Renato nunca tinha ouvido antes, ou nunca tinha se permitido ouvir, porque exigia ouvir outras coisas junto. Que bom que você não saiu, disse Davi. Entraram no estacionamento atrás do prédio deles. Renato desligou o motor, e ficaram parados por um instante na quietude da garagem, o motor esfriando com estalos. Davi ainda tinha a prancha sobre os joelhos. Eu sei que você não pode me contar tudo, disse Davi. Não tô pedindo isso. Tá bom. Mas você pode me dizer se você tá bem? Renato olhou para o filho. A pergunta era tão direta e tão simples que levou um segundo inteiro para ele reconhecer o que era. Um garoto de 13 anos perguntando se o pai estava machucado, mas também uma pessoa perguntando outra coisa real para outra pessoa. Tô, disse Renato. Eu tô bem. Davi assentiu uma vez, satisfeito do jeito que ficava satisfeito com coisas em que acreditava. Abriu a porta, saiu com a prancha debaixo do braço e esperou do lado do passageiro Renato dar a volta. A ordem chegou na manhã seguinte, às 7h12. Renato estava na mesa da cozinha, o apartamento em silêncio. Davi ainda dormindo no quarto ao lado. O segundo celular dele,
acendeu com uma mensagem que levou 15 segundos para ler. Operação atual suspensa, aguardando revisão de identidade. Integridade da fachada comprometida. Aguardar novas instruções para possível realocação e novo perfil de atribuição. Ele pousou o celular na mesa. Pela janela, a luz do início da manhã entrava baixa e horizontal, do jeito que entra em agosto, enchendo a cozinha de um brilho parado que deixava tudo com aspecto muito limpo. Ele tinha notado aquela luz quando se mudaram para ali. Era uma das poucas coisas do apartamento que nunca tinha dito em voz alta para ninguém, porque dizer aquilo teria parecido algo que se diz sobre um lugar em que se pretende ficar. Ele ficou sentado com a mensagem e deixou o significado dela se assentar por completo antes de se mexer. Realocação era possível. Um novo perfil era possível. Já tinha feito isso antes, virara pessoas diferentes, em cidades diferentes, com o rigor que vinha do apoio institucional e da longa prática. Sabia o que aquilo custava, e não de forma abstrata. Tinha pago em versões de si mesmo deixadas para trás em apartamentos não muito diferentes daquele, em nomes que parara de usar, em detalhes acumulados de normalidade que somavam alguma coisa e depois precisavam ser largados e abandonados. Mas dessa vez, havia um garoto de 13 anos dormindo no quarto ao lado. Dessa vez, a vida construída em torno da missão também era o horário escolar de Davi, o trajeto de Davi até a praça, o entendimento de Davi sobre o que significava lar. As exigências da missão e as exigências de ser pai sempre tinham convivido numa tensão cuidadosa, e Renato administrara essa tensão através de precisão e separação estrita. No dia anterior, em menos de 3 segundos, aquela separação tinha terminado, e sentado à mesa da cozinha na quietude do início da manhã, ele percebeu que não se arrependia disso. Lamentava o custo operacional. Era honesto o bastante para conhecer a diferença entre lamentar um resultado e lamentar uma escolha. E a escolha tinha sido certa, não porque tinha dado certo, não porque Ricardo o tinha subestimado, mas porque Davi tinha olhado através de uma praça e encontrado os olhos do pai e confiado, absolutamente, que o que encontrasse ali não o abandonaria. Ninguém sai andando disso. Não por uma missão, não por uma fachada, não por nada. Ouviu a porta de Davi abrir. Passos pelo corredor, o arrastar particular de um garoto que ainda não tinha se comprometido totalmente a estar acordado. A geladeira abriu. A geladeira fechou. Não tem leite, disse Davi da porta da cozinha. Eu compro, disse Renato. Davi entrou e se sentou à frente dele, ainda de pijama, o cabelo apontando em direções que sugeriam uma noite movimentada, do jeito que o sono é movimentado para quem descansa fundo. Olhou para Renato com a atenção de baixa intensidade da manhã cedo, avaliando sem urgência. Você tá bem? Perguntou. De novo. A mesma pergunta direta da picape. Tô, disse Renato. E você? Davi considerou aquilo com genuíno cuidado. Acho que sim, disse. Meu joelho tá meio roxo. Deixa eu ver depois. Davi assentiu. Olhou para o celular na mesa sem tocar, sem perguntar nada sobre ele. Depois olhou de volta para o pai. A gente pode ir na praça hoje? Quero tentar o kickflip de novo. Renato olhou para ele, do outro lado da mesa, para o garoto que tinha o rosto da mãe e que tinha dormido enquanto Renato lia a mensagem de realocação e ficava sozinho com o que ela significava, e que agora perguntava sobre manobras de skate com a total e simples franqueza de alguém que tinha decidido que ontem tinha sido importante, mas que hoje também era real e também merecia atenção. Vamos, disse Renato. Depois do café da manhã, saíram já no fim da manhã, quando a luz já tinha mudado e a praça voltara ao seu jeito comum de terça-feira. Renato ficou perto do murinho, na borda do espaço aberto, e observou Davi se posicionar com cuidado, reiniciar a tentativa. A prancha girava, mas a aterrissagem saía errada, e Davi caía com um joelho no chão, se checava, se levantava e se posicionava de novo sem drama. O celular de Renato vibrou no bolso. Ele não foi buscá-lo. Outra vibração. Ele sabia o que era. Um retorno à mensagem da manhã, um cronograma ou uma pergunta da cadeia de comando sobre suas intenções. Era uma pergunta legítima. Merecia resposta. Ele daria uma nos próximos 80 segundos,
e não enquanto Davi se preparava para mais uma tentativa do mesmo truque em que já vinha trabalhando desde antes de tudo isso começar. A prancha girou. Davi aterrissou com o peso um pouco atrás, não limpo, mas aterrissou e ficou em pé, e rolou 1 metro antes de descer. Olhou por cima do ombro para Renato. Renato assentiu uma vez. Davi abriu o sorriso específico de quem terminou algo em que vinha trabalhando, completamente indiferente a quanto tempo tinha levado. Se posicionou de novo. Renato ficou parado junto ao murinho, com o celular vibrando sem resposta no bolso, e observou o filho cair e levantar, com a paciência metódica de quem entende, do jeito quieto que garotos de 13 anos às vezes entendem as coisas, que aterrissar errado não conta como fracasso enquanto você continuar se levantando. Ele poderia ser um agente das forças especiais quando a missão exigisse. Tinha a credencial, o treinamento e a capacidade de virar uma pessoa diferente numa cidade diferente com um nome diferente. E se fosse isso que o dever exigisse, ele enfrentaria, do jeito que tinha enfrentado toda outra exigência que aquela vida lhe trouxera. Mas enfrentaria como pai de Davi primeiro. Toda outra identidade que já tinha carregado, toda fachada, todo pseudônimo, toda versão de si mesmo construída por necessidade operacional, eram coisas vestidas e despidas ao longo dos anos, como a camisa cinza surrada, funcionais, deliberadas e, no fim, substituíveis. Essa era a única que ele não conseguia largar. E parado ali na luz da manhã, com o celular sem resposta e o filho se levantando do chão pela 4ª vez seguida, aquilo parecia menos uma fragilidade e mais a coisa mais honesta nele, a única identidade que nunca tinha precisado esconder. Tem algo que vale a pena guardar numa história como essa. A ideia de que a pessoa mais perigosa num ambiente nem sempre é a mais barulhenta, e que aquilo que alguém está mais disposto a proteger revela tudo sobre quem essa pessoa realmente é. Renato não se adiantou porque queria ser visto. Se adiantou porque sair andando não era algo que ele fosse capaz de fazer, não quando importava tanto assim. Se esse tipo de história é o que te traz até aqui, se inscreve e ativa as notificações. Tem mais de onde essa veio e a próxima já está a caminho.